Vamos lá então? Pessoal, retomando aqui, nós vamos encerrar agora esse inciso 4 do artigo 109 da Constituição, que vai tratar da competência básica da Justiça Federal em matéria penal. Nós comentamos já que a ela competiria julgar crimes praticados contra o bis da União, entidades autárquicas federais e empresas públicas também federais, tá certo? E que ficaram de fora, por esse motivo, as de economia mista, que são sempre de competência da Justiça Estadual se praticar crime contra elas, tá certo? O que faltou nós vermos só, pode aumentar um pouquinho mais o retorno, por gentileza? O que faltou vermos só seria a questão, a última exclusão do inciso 4, mas essa exclusão é explícita e não mais silenciosa. O 4 fala que é competência da Justiça Federal julgar esses crimes aqui, exceto quem, pessoal? Ele fala excetuadas todas as contravenções penais. Então, no artigo 109.4, ele vai dizer ao final que ele vai excetuar da competência da Justiça Federal as contravenções penais. Se ele vai excetuar da Justiça Federal as contravenções, ele as coloca automaticamente onde, pessoal? Se ele excetua as contravenções penais, contravenção tem que ser ela foi colocada automaticamente na Justiça Estadual. Então, se for contravenções penais, contravenção não tem dúvida, pessoal. Afete o que elas afetarem, elas são de competência sempre da Justiça Comum Estadual. Por expressa exclusão do 109.4, se não competem a federal, só pode ser da Justiça Estadual. Então, contravenção penal pode afetar o que for, é sempre competência estadual, certo? E sobre isso, quem vai aqui corroborar é a súmula 38 do STJ. Ela vai dizer que por expressa exclusão da Constituição, contravenção penal nunca compete à Justiça Federal. Tá certo? Contravenção sempre é estadual, por exclusão expressa do 109.4. Tranquilo, gente? Tá bom? Agora, qual que é aquela famosa pergunta? Mas a federal nunca julga contravenção? Até pode julgar se for pessoa praticada por juiz federal. Exemplo, o juiz federal praticou contravenção penal. Quem vai julgar o juiz federal? Em suas infrações quaisquer, que sejam crimes ou sejam contravenções penais. Quem vai julgar é o TRF, que é o tribunal a que ele está vinculado. Nesse caso, ele iria julgar contravenção porque praticada pelo juiz federal. Tá certo? Mas não porque seja matéria de competência material da federal. Ele vai julgar porque a prerrogativa de função levou para o TRF. Mas a Justiça Federal, no primeiro grau, não julga contravenção penal. Tá claro? Se quem praticou for um juiz federal, pela prerrogativa de função, aí sim seria levado ao tribunal a que ele está vinculado. Mas só se praticada por juiz federal a contravenção. Se praticar por quem não tem prerrogativa de função, sempre é Justiça Estadual. Sempre é Juizado Especial Criminal da Justiça Comum Estadual. Nunca será GCRIM federal. Certo? E para encerrar, pessoal, inciso 4, tem uma questão importante. E se houver alguma dúvida, por favor, gente, marca o Twitter meu aí. É arroba, não sei se o pessoal colocou no... ali em cima, é arroba PH de Paulo Henrique, _ prof. Tá certo? Fique à vontade aí se houver alguma dúvida. E dentro desse inciso 4, ainda é importante... então tá lá, pronto. Esquece. Então também vai ter, pessoal, uma questão importante que é sobre crimes praticados por ou contra servidor público federal, que vai acabar entrando no inciso 4, porque acabaria afetando serviços da União ou de suas entidades. Tá certo? Então o que acaba entrando no artigo 109.4 da Constituição, que é muito comum na prática. É de competência federal também, anotem aí, crimes praticados por ou praticados contra servidor público federal. Então, se o servidor público federal praticar crime ou cometer crime, pode ser de competência federal desde que haja entre o crime e essa função, haja nexo entre elas. Então, é de competência federal se o servidor público federal pratica esses crimes ou sofre e houver entre eles o chamado nexo funcional. Se houver relação, pessoal, entre a função e esse crime praticado, e se foi praticado por servidor público federal, para quem vai ser a competência para julgar esse crime? É da Justiça Federal se praticado por ou contra servidor público federal e tiver relação com a sua função. Exemplo,
Tá? Qual seria um crime praticado por servidor público federal e que tem relação com a sua função porque é um crime funcional sempre? Aqui entra o crime de peculato, pessoal. Artigo 312 do Código Penal. O peculato sempre tem relação com a sua função porque ele se apropriou de bem que veio a ele, a posse veio em razão da função. Se a função facilita a posse do bem, esse crime sempre é um crime que tem relação com a função. Tá certo? E se quem praticou peculato foi um servidor público federal? Questão comum em exame de OAB. O servidor público do INSS, que é uma autarquia federal, praticou peculato. Apropriou-se de bem do INSS, que é uma autarquia federal. Quem vai julgar esse crime, pessoal? Se praticado foi por servidor público federal e tem relação com a sua função, isso afeta serviços da União. Se afeta o S de serviços, é competência da Justiça Federal. É um servidor dele que praticou crime contra a administração pública. Ela tem interesse em saber se ele praticou o crime, se ele quebrou o dever de lealdade funcional. Tá certo? Então, se praticar crime por servidor público federal e o crime tiver relação com a sua função, como é o peculato, quem julga é a Justiça dela Federal, porque afetou os serviços ou, pelo menos, interesses da União. Se o cara pertence aos quadros dela, é interesse dela apurar esse crime. Tá claro isso, gente? Sim? E qual seria um caso praticado contra eles que também seja competência federal, se tiver relação com a função? Um crime praticado contra eles que sempre tem relação com a função, e por isso é um bom exemplo, é o crime de desacato. O desacato supõe sempre que você ofendeu a função pública. Desacato, que é o artigo 331 do Código Penal. Se alguém desacatar, pessoal, um policial federal durante a função, quem vai julgar esse desacato? Praticou desacato contra servidor público federal e tem relação com a sua função. Se desacatar policial federal, é Justiça Federal, porque afetou os serviços da União. Tá certo? Mas agora praticou crime contra ele em razão da função. Então, se houver desacato, quem vai ditar a competência é a vítima, pessoal. Se desacatar servidor público, estadual ou municipal, quem julga? Se for policial civil, por exemplo, que é um servidor público do Estado, é Justiça Estadual. Se ofendeu o policial federal, que é servidor público federal, serviços da União, é Justiça dela, Justiça Federal. É sempre assim. Ok? E sobre isso você encontra também, pessoal, súmulas do STJ. A súmula 147 é que vai dizer que se for praticado contra servidor público federal e em razão da função, é competência da Justiça Federal. Súmula, acabei de falar, 147 do STJ. Essa aqui é praticado contra eles no exercício da função ou em razão dela. Tá certo? Se for praticado por eles, você encontra a súmula do antigo TFR, que hoje virou STJ, que é a súmula 254 do antigo ou do extinto Tribunal Federal de Recursos. Mas cuja orientação o STJ até hoje aplica da antiga súmula 254 do extinto TFR. Ok? Mas a fórmula mágica é sempre essa. Se for praticado o crime por eles ou contra eles, se ele for servidor público federal e tiver relação com a sua função, afetou os serviços da União, é Justiça Federal. Tá? Um caso interessante, pessoal. E se por acaso, durante perseguição policial, o policial troca tiros com alguém e o criminoso baleia, acaba atingindo, acaba baleando um delegado federal durante o exercício da função. Estava lá, função policial em perseguição em flagrante, o sujeito trocou tiro e matou um policial federal. Quem vai julgar esse crime, pessoal, em tema de justiça competente? Praticou doloso contra a vida de um servidor público federal, policial federal, durante o desempenho da função. Praticou contra ele, tem relação com a função dele. Qual justiça que julga isso? Justiça Comum Federal. Agora, por qual órgão se esse crime é doloso contra a vida? Esse é caso de júri na Justiça Federal. É o caso famoso. Praticou doloso contra a vida de policial federal durante o desempenho da função. É júri na Justiça Federal porque afetou os serviços da União, praticado foi contra servidor dela no desempenho da função policial. Tá certo?
E não se esqueçam, tem júri nas duas justiças comuns, tanto comum estadual quanto comum federal. Júri federal é menos comum, mas é possível normalmente. Tá certo? E a última questão, pessoal, é que tem que ter nexo com essa função. Só o fato dele ser servidor público federal e praticar ou sofrer crime não gera sozinha a competência federal. Só interessa à União se tem relação com a sua função. Se não tem nexo funcional, não interessa a ela. Exemplo. O policial federal, pessoal, ele foi ao teatro com a sua esposa à noite, ou então ele foi jantar, não tinha lugar no valet, ele deixou o carro na rua. Quando ele voltou, furtaram o carro dele. Praticaram furto contra um policial federal de um bem particular fora de serviço. Veja, a vítima quem que é nesse caso? Servidor público federal. Mas só por isso a federal julga esse caso ou não, pessoal? Não, porque se não tem relação alguma com a sua função. Furtar o carro enquanto ele estava de folga com a sua esposa jantando, não tem relação alguma com a sua função. Se não afeta a função, não interessa a União. Tá certo? Então não basta ele ser autor de crime ou ser vítima, tem que ainda ter relação desse crime com a função que ele desempenha. Se preencher as duas condições, é competência sempre da Justiça Federal julgar esse caso. Tá ok? Esse é o caso mais importante na prática, portanto, de competência federal, porque afeta serviços dela, já que é praticado contra ou por servidor dela. Tá ok? E encerramos com isso, então, o inciso 4, nas questões mais importantes, pelo menos aí. O inciso 5, ele vai tratar, pessoal, daqueles chamados crimes transnacionais. O 5 ele vai dizer que, para ser competência da Justiça Federal, o 5 exige 2 requisitos de forma cumulativa. Perceba isso. Ele exige 2 requisitos sem os quais não nasce a competência federal. A primeira condição que ele vai estabelecer é que o crime seja previsto em tratado, tem que ser crime previsto em tratado ou previsto em convenção internacional. Só que não basta ser previsto em tratado. Tem que ser previsto em tratado e, além disso, ser um crime chamado crime que nós chamamos em penal de crime à distância. O que é um crime à distância, pessoal? Resumidamente, é aquele que transpõe fronteiras de países. Se começa em um país e termina no outro e percorreu grande distância, ele é um crime à distância. Anota aí o que é o conceito de crime à distância, pessoal. Isso pode determinar a competência da Justiça Federal ou não, se configurar um crime à distância. Tá? Anote o conceito aí. Crime à distância são aqueles cuja execução começa em um país e cuja consumação ocorre, sublinha agora, ou deveria ocorrer em outro. Então, repetindo, é aquele cuja execução começa em um país e cuja consumação ocorre ou deveria ocorrer em outro. É aquele crime que transpõe ou deveria transpor fronteiras entre 2 países. Começa em um e termina ou deveria terminar em outro. Se ele transpuser fronteiras de países e for previsto em tratado, é interesse de quem? Da União, Justiça Comum Federal é que vai julgar esse caso. Tá certo? Considere o exemplo mais comum que tem, pessoal, de crime à distância previsto em tratado e que por isso é de competência da Justiça Federal. Aqui, pessoal, é o caso mais comum, é o tráfico de drogas que seja internacional. O crime de tráfico de drogas sempre é previsto em tratado, mas nem por isso ele é de competência da Justiça Federal. Porque faltaria para ele o segundo requisito, que é ser um crime à distância. Mas quando o tráfico de drogas for internacional ou transnacional, ele satisfaz as 2 condições e ele é de competência da Justiça Federal. Então, se for tráfico de drogas internacional, quem julga é a Justiça Federal. Se ele transpõe fronteiras de países, ele se tornou um crime à distância, ele satisfez a segunda condição
do inciso 5 do artigo 109. Tá certo? Agora, e se for tráfico de drogas, pessoal, interno ou dentro do país? Ele traficou do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, mas não saiu do Brasil. Se for tráfico interno, quem julga por não ser crime à distância? Se for tráfico de drogas interno ou dentro do país, ele não preenche o segundo requisito. Se não saiu do país, o tráfico interno, quem vai julgar? O tráfico interno, por exclusão, é justiça sempre estadual. Se for interno, é previsto em tratado, mas não configurou um crime à distância. Se lhe faltou o segundo requisito, ele ficou fora do 109, ele é justiça comum estadual. Então, quanto ao tráfico, não tem erro, pessoal. Basta você ver se ele é internacional ou se ele é interno. Se é dentro do país, é sempre justiça estadual. Se for internacional ou envolver o exterior, aí é justiça federal, porque aí virou um crime à distância, ficou dentro do 109.5 da Constituição Federal. Certo? Quem fala isso para nós, anotem aí, depois também vejam com calma, é a súmula. É a súmula 522, só que agora é do STF. Ela vai dizer o tráfico de drogas internacional é justiça federal. Quando for interno, é sempre estadual por exclusão. Perfeito? E a mesma regrinha vale para tráfico de pessoas. Se quiser brincar de Salve Jorge, aí é a mesma coisa. Levou a morena para onde? Para Capadócia. Tá? Então saiu do Brasil, quem vai julgar é a justiça federal. A delegada Elô é quem vai julgar. Não é isso? Agora, se for interno dentro do Brasil, quem julga? É a justiça estadual. Tá bom? Tranquilo? E, pessoal, tem um caso interessante. Nós configuramos aí crime à distância quando ele se consuma em outro país ou deveria se consumar. Pense na seguinte hipótese. Ele estava no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, está esperando um voo internacional, cujo bilhete aéreo seria São Paulo, Guarulhos, Paris. E o cara já tinha marcado assento, já emitiu o ticket, ele já tinha feito, digamos, o check-in dele, faltava embarcar só. Ele estava em sala de espera para embarcar, mas não entrou na sua aeronave por enquanto. Ele estava esperando chamar a primeira classe dele, tá bom? Aí ele esperou lá, né, melhor idade, primeira classe, assim por diante. Quando ele levanta, passa um policial com um pastor alemão, um cachorro policial, que adorou o cara. Começou a arranhar a perna dele, e se é um poodle te arranhando é uma gracinha. Se é um cachorro policial, é confusão, né? Sentiu o cheiro de droga, alguma coisa do tipo, para chegar perto da pessoa. O policial desconfia, gerou suspeita fundada, faz busca nele e apreende, pessoal, em poder dele, dentro da jaqueta dele, 100 quilos não dá, mas vamos dizer 20 quilos de cocaína em pasta bruta, colocada dentro da sua jaqueta, escondida dentro da forração e costurada. Tá certo? Pessoal, esse cara não tinha embarcado em aeronave ainda, ele estava onde? Em sala de espera para embarcar, mas já estava com drogas com ele e bilhete fechado para onde já? Emitido e assento marcado para Paris. Esse cara não transpôs fronteiras do país, mas esse caso já é justiça federal ou esse ainda é estadual, pessoal? Esse já é federal por que motivo? Porque para ser a distância não precisa transpor fronteiras efetivamente, basta que ele se embarcasse, ele deveria consumar onde, pessoal? Se embarcasse, consumaria fora. Se consumaria fora, caso houvesse embarcado, já é justiça federal. É o que vem naquele nosso conceito. É aquele cuja consumação ocorre ou deveria ocorrer em outro. Esse se embarcasse deveria se consumar em Paris. Isso já é o quanto basta para que seja internacional e seja justiça federal. Basta provar a intenção internacional, ainda que não haja transposto efetivamente a fronteira. Tá claro, gente? Sim? Agora, se o bilhete dele era São Paulo, Salvador, para curtir a festa junina, e daí? E ele não embarcou ainda. Seria ainda justiça estadual. Porque não deveria nem que embarcasse e consumaria fora. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, basicamente, são as questões mais importantes aí sobre o inciso 5, que vai envolver essas questões. E um outro caso importante é o seguinte, pornografia infantil. Anota aí, pessoal. É um crime do ECA, que é o artigo 241,
letra A do ECA. O ECA Lei 8.069/90. Também não é pedofilia. Pedofilia é transtorno psicológico, é crime de pornografia infantil. Divulgar foto, publicar por qualquer meio, inclusive a internet. Confira comigo o artigo 241, letra A do ECA. Lei 8.069/90. Publicar, divulgar, enviar, tem N verbos aí. Material que exponha pornografia infantil em criança ou então adolescente em cenas de sexo explícito. Contaram aí, gente? 241, letra A do ECA. É o crime de pornografia infantil. E a pergunta sempre é a seguinte, com que se debate os tribunais superiores aí. E se por acaso publicou foto de pornografia infantil, pessoal, pela internet? Se usou a internet para esse crime, a rede mundial de computadores já é Justiça Federal ou ainda não? Que pornografia infantil é prevista em tratado que é a Convenção de Proteção dos Direitos da Criança. Se for um crime à distância, nesse caso, vai ter que ser Justiça Federal. E aí, pessoal? Usar a internet sempre vai gerar competência federal ou nem sempre gera? Pensa assim, normalmente gera. Qual que é o único caso em que, segundo o STJ, seria justiça estadual, porque não transpôs fronteiras, mesmo usando a internet. Esse é o único caso de competência estadual. Os demais sempre são federais, como regra geral. Tá? O que seria estadual é um caso que o pessoal apreciou no STJ, que foi uma comunicação fechada por e-mail, não foi em rede social. Tá? Comunicação fechada, onde alguém enviou e-mail do Paraná e abriu em São Paulo. Pessoal, veja, enviou da onde? De dentro do Brasil e acessou também de dentro do Brasil. Mas usou a internet em comunicação fechada, privada entre eles. Esse não teve transnacionalidade alguma para ensejar a competência da Justiça Federal. Se enviou do Brasil e abriu dentro do Brasil, ainda que tenha usado a internet, ainda é competência da Justiça Estadual. Tá claro? Mas o resto sempre é federal, por quê, pessoal? Porque se abrir fora, já consumou, fora já é crime à distância, já é Justiça Federal. E a questão mais comum que tem. E se publicar, por acaso, foto de pornografia infantil em site ou rede aberta ou rede social? Publicou foto de pornografia infantil em site, publicou em blog ou em rede social? O bom e velho Orkut da época, que hoje é o Facebook. E aí? Pessoal, aí é sempre federal por que motivo? Porque se é acessível de qualquer membro, de qualquer parte do mundo, se é acessível por qualquer lugar do planeta, isso já vai configurar crime à distância. Se publicar em rede social ou então em site que é acessível por qualquer pessoa de fora do Brasil, a acessibilidade de quem está fora já gera competência federal. Tá bom? Então, se for em site aberto ou rede social, sempre é crime à distância, sempre é Justiça Federal. Tranquilo, gente? Sim? E também vai entrar no inciso 5, que é previsto em tratado e crime à distância. Também fica aqui esse caso. Certo? Queria ver com vocês, só agora, pessoal, seguindo no inciso 6, ele tem um caso importante que na prática eles pedem em prova, que é o seguinte, eles falam que é da competência da Justiça Federal. O inciso 6 separa bem que ele tem duas partes. A primeira parte diz que é de competência federal crimes contra a organização do trabalho. Crimes contra a organização do trabalho. Qual seria o crime que entra aqui, pessoal, que segundo o STF sempre afeta a organização geral do trabalho e por isso sempre é de competência da Justiça Federal? Isso, pessoal, trabalho escravo ou redução à condição análoga à de escravo. É o crime do artigo 149 do Código Penal. Redução à condição análoga de escravo. A escravidão, segundo o Supremo, é de competência federal porque sempre afeta a organização geral do trabalho. Então, se houver escravidão, pode ter certeza que, segundo o Supremo, é competência da Justiça Federal com base no inciso 6, primeira parte.
Beleza? E o outro caso, pessoal, seria aí dentro do mesmo inciso 6, ele fala que também é de competência da Justiça Federal, uma outra matéria que não tem nada a ver com aquela matéria anterior. São duas partes bem distintas dentro do mesmo inciso, certo? A outra competência que a Constituição atribui à Justiça Federal é para julgar, segunda parte do mesmo inciso, é para julgar crimes contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômico-financeira. Então, crimes contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômica são, em princípio, de competência federal. Crimes contra o sistema financeiro, e crimes contra a ordem econômica. O detalhe que surge aqui é o seguinte: para ser de competência federal, não basta que ele seja contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômica. O inciso 6 fala que tem que ser esses crimes e quando houver o quê, gente? Quando houver determinação legal de competência da Justiça Federal. Ou seja, esses crimes só serão de competência da Justiça Federal quando a lei que os previr determinar a competência da Justiça Federal. São duas condições cumulativas. Tem que ser um desses crimes e a lei própria deles tem que ainda determinar, a lei tem que prever expressamente a competência da Justiça Federal, tem que ter uma determinação legal dessa competência. Se a lei própria não previr competência da Justiça Federal, se a lei própria não previr, ainda é Justiça Estadual. Essa é a condição, pessoal. Tem dois requisitos sem os quais não vai surgir competência federal. O primeiro tem que ser contra a ordem econômica ou contra o sistema financeiro. E tem que a lei que prevê o crime determinar em lei a competência da Justiça Federal. Se preencher as duas condições, é Justiça Federal. Se faltar qualquer delas, ainda é Justiça Estadual. E qual que é, gente, no Brasil, o único caso hoje que satisfaz as duas condições e é de competência federal por conta da segunda parte desse inciso 6. O único caso que hoje preenche as duas condições são os crimes contra o sistema financeiro nacional. Esse é o único caso hoje de competência federal que entra nessa previsão da Constituição. Tá? São crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o sistema financeiro nacional. Porque esses crimes são contra o sistema financeiro e a lei deles prevê expressamente, a lei deles determina a competência da Justiça Federal, vejam onde, é no artigo 26 da Lei número 7492 de 86. Esse é o único caso hoje no Brasil, pessoal, que é de competência federal, porque a lei determina essa competência e ele é contra o sistema financeiro ou contra a ordem econômica. Tá? Olha o que diz o artigo 26 da Lei 7492/86. Como essa parte da lei determina a competência da Justiça Federal, esse é o único crime que satisfaz as condições, as duas condições que a Constituição estabelece. 7492 de 86. Olha o artigo 26, pessoal. A ação penal nos crimes previstos nesta lei, crimes contra o sistema financeiro nacional, será promovida pelo MP Federal perante a Justiça Federal. Como o artigo 26 dessa lei determina a competência federal, ele satisfaz a segunda condição e vai gerar competência da Justiça Federal. Tá certo, gente? Mas a ideia é, não basta ser esses crimes para ser de competência federal. Tem que ser um desses crimes e, além disso, a lei própria determinar a competência da Justiça Federal. Se a lei própria omitir essa competência, continua onde? Na Justiça Estadual. Então, crimes contra a ordem econômica, saibam que eles continuam onde, pessoal? Continuam perante a Justiça Estadual, porque a lei deles não prevê competência federal. No fundo, quem manda é a lei. Onde a lei previr é Justiça Federal. Onde não previr, faltou a segunda condição, continua a Justiça Estadual. Tá certo?
Então pensa por exclusão. O único caso que hoje satisfaz as duas condições são crimes contra o sistema financeiro nacional. O que não seja esse daqui continua estadual por falta de determinação legal. Tá certo? Importância disso. Súmula 498 do STF. Olha o que ela fala. Ela fala que é de competência da Justiça Estadual julgar quais crimes. Súmula 498 do Supremo. Vai dizer o seguinte, ó, compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo de julgamento dos crimes contra a economia popular. Esses crimes afetam a ordem econômica. Mas por que eles são de competência estadual, então, pessoal? É estadual porque a lei própria, que no caso os prevê, não tem previsão de competência da Justiça Federal. Se falta o segundo requisito, continua na Justiça Estadual. Tá certo? Pensa por exclusão. Sistema financeiro nacional é o único caso que entra na federal. Os demais crimes contra a ordem econômica, por não ter previsão legal, são sempre de competência estadual, por exclusão ou residualmente. Tá claro? E daí, para a gente encerrar então, pessoal, ou então caminhar para o fim, incisos 7 e 8 pode pular, porque não são competência material. É competência para julgar HC ou MS contra autoridade coatora que seja federal. Pula para mim, comigo, para o 9, que o 9 é mais importante. 109, inciso 9. Ele vai dizer que é competência da Justiça Federal também julgar quais crimes. Compete à Federal julgar crimes praticados a bordo do quê? Praticados a bordo de... Pessoal, atenção para isso. Ele fala em embarcação qualquer ou fala em navios? Ele fala em navio. Navio não é qualquer tipo de embarcação. Atenção para isso. Se praticar a bordo de um navio, é da Justiça Federal. Só que navio supõe embarcação de qual porte? De pequeno ou de grande porte, pessoal? Se falasse embarcação, abrangeria qualquer um, porque seria gênero. Como fala em navio, navio não é qualquer embarcação. É embarcação que tenha grande porte. Se for embarcação de grande porte, praticar crime a bordo dela, foi lá fazer um cruzeiro em um navio, em um transatlântico. Se cruza o oceano, só pode ser de grande porte. E aí a bordo dele comete um crime, pessoal. Quem julga esse crime praticado a bordo de um navio ou de um transatlântico? É a Justiça Comum Federal, artigo 109.9. Tá? O problema é o seguinte, e se o cara conseguiu a proeza de praticar crime a bordo de uma lancha? Esse caso chegou já ao STJ. E não é a lancha do Miami Vice que vai de Cuba até Miami. Tá bom? Não é aquela lancha maravilhosa. É uma lanchinha meia boca, aquela do Pantanal, da Juma Marruá. Então, nesse caso aí, vamos lá, volta. Ele praticou uma lesão corporal a bordo de lancha. Esse caso foi para a Justiça Estadual. O juiz falou, não, esse negócio flutua, eu vou mandar para a Justiça Federal. Chegou na Federal, o juiz falou, não, não compete a mim, porque a minha, se for a bordo de navio, é coisa grande. Lancha, embarcação de pequeno porte, segundo o juiz federal, ficou fora da Federal. Tá certo? Desculpa, fora da Constituição. Esse caso chegou ao STJ e entenderam o quê, pessoal? Se lancha, embarcação de pequeno porte, ela ficou dentro ou fora do 109 da Constituição? A Constituição falou só de navio. Se navio pressupõe grande porte, lancha, porque é de pequeno porte, é de competência de quem? Se praticou lesão a bordo de lancha, é Justiça Estadual, porque lancha ficou fora do 109 da Constituição. Ela fala em navio especificamente, não qualquer embarcação. É detalhe, mas é detalhe de leitura da Constituição. Pois não. Se tiver aquela lancha que sai do cruzeiro, por exemplo, até chegar na Pessoal, se praticar naquela lancha a bordo que no fundo você vai até, digamos, até aquela... Desceu em Búzios, vamos dizer assim, ou então Ilhabela, o navio atraca e você vai de barquinho, é isso? Pessoal, esse barquinho é um barco pequenininho, não é de grande porte.
Se praticar a bordo dele é justiça estadual. Para ser chique tem que ser a bordo do navio para você ficar na Justiça Federal. Espera voltar, não custa nada. À noite volta, aí você vai e briga lá e lesiona alguém. Tá bom? Tudo bem, gente? Não, as férias glamurosas, elas serão na Justiça Federal. Se falar que você praticou crime a bordo daquele barquinho, não tem glamour, não tem graça. Tá certo? E daí seguindo, também a bordo de aeronave, também a Justiça Federal. Só que a aeronave, aí sim ele falou de maneira genérica, abrange de qualquer porte. A aeronave abrange qualquer uma, desde o Teco-Teco até o Airbus de 600 passageiros. Quanto à aeronave, a discussão é outra, pessoal. Se praticou crime a bordo de uma aeronave durante o voo, com certeza, lá no céu azul é Justiça Comum Federal. Se praticar durante o voo, com certeza é Justiça Federal. A dúvida que chegou ao STF já em 3 precedentes é a seguinte: e se praticou a bordo de uma aeronave que ainda estava em solo? Ou taxiando ou de porta aberta, mas já praticou a bordo dela, mas ainda em solo. Esse caso já é Justiça Federal ou esse ainda seria estadual, pessoal? Para o Supremo, segundo a Constituição, basta que pratique onde? A bordo dela. Se já embarcou e praticou a bordo dela, já é Justiça Federal. Em qualquer caso, é irrelevante se está em solo ou se está em voo. Se praticou a bordo dela, dentro dela, em ambos os casos, seria Justiça Federal. Basta praticar a bordo. Se está em voo ou se está em solo, é indiferente. Se embarcou, pisou nela, o que fizer lá dentro já é Justiça Federal. Tudo bem, pessoal? Sim? Então, basicamente, quanto a essas questões, tem uma questão perigosa que já caiu em exame de OAB. Ele falou assim, ó, uma vez. Ele falava que a bordo de uma aeronave, durante o voo, para não ter dúvida, ele agrediu outra pessoa, só que dessa agressão não decorre lesão. Isso configura o quê, pessoal? Conduta de agredir alguém e não implicar lesão. Não é crime de lesão. Isso é contravenção de vias de fato. Praticou contravenção de vias de fato a bordo de uma aeronave durante o voo. Quem julga esse caso, pessoal? Cuidado. Contravenção, quem julga? É sempre Justiça Estadual. Daí porque o inciso 9 começa falando no quê? Começa falando em crimes. Que se for contravenção, inciso 4 já excluiu da federal qualquer contravenção, ainda que praticada a bordo de aeronave. Se é contravenção, quem vai julgar? Contravenção pela matéria sempre é Justiça Estadual. Tá bom? Se praticar contravenção a bordo de uma aeronave, não interessa. Contravenção nunca é Justiça Federal. É sempre Justiça Estadual, por exclusão do inciso 4. Eles combinaram o 9 com o inciso 4. Ok? Tudo bem, gente? Alguma dúvida quanto a isso ou não? Então, vamos caminhando aí. O inciso 10, ele vai ser bem mais tranquilo. Ele vai dizer que compete à federal julgar crime de reingresso de estrangeiro expulso. Esse aqui é o crime do artigo, anotem aí, 338 do Código Penal. Reingresso de estrangeiro expulso. Teve decreto presidencial expulsando o estrangeiro, pessoa não grata no Brasil, o cara insiste em voltar. Tá bom? Expulsou o argentino lá, pronto, tá certo? Não era querido, ele volta para o Brasil uma vez expulso, ainda vigindo o decreto presidencial de expulsão. Se voltar, pessoal, enquanto vigente esse decreto de expulsão, ele comete crime de reingresso de estrangeiro expulso. Esse crime, quem vai julgar se envolve soberania? Justiça Federal, tá certo? E o nosso último inciso, inciso 11... É até as 10 ou até as 7? 7? Eu perguntei para o comandante aqui. É até as 10 para as 7 ou até as 7? É? Nós estamos acabando, tem crise. Tá? Ah, não, pera, desculpa. É até as 10 para as 7 ou às 7. Tá? Até as 10, se quiser, a gente pode ir, né? Quem está no inferno abraçar o capeta não tem problema algum, né? Desde as 8 da manhã, mais um pouquinho a mais, não vai matar ninguém, né? Mas a pergunta era 10 para 7 ou 19 horas. Tá certo? Calma, não é às 10 da noite, certo?
Mesmo porque ficaria só eu aqui sozinho, ninguém mais, né? Enfim, eu até posso querer, mas querer nem sempre é poder. Então vamos lá, inciso 11, ele vai dizer que também é de competência da Justiça Federal julgar questões que afetam disputas sobre direitos indígenas. Foi essa que já caiu uma vez em constitucional. A Federal julga disputa sobre direitos indígenas. Aí você fala, o que isso tem a ver com crime ou com infração penal? É que se praticar crime disputando direitos indígenas, seria de competência da Justiça Federal. O problema aqui é que o STF entende, pessoal, que esse inciso 11 supõe uma dimensão mais abrangente para você ter competência da Justiça Federal. Ele não fala crime contra indígenas, sim o quê? Disputa sobre direitos indígenas, que supõem o interesse deles como um todo e não de um único índio como autor ou como vítima de crime. Tá certo? Por isso que o STJ editou a súmula 140 para dizer o seguinte. Súmula 140 do STJ. Ele fala assim, ó, se o indígena for só autor de crime ou só vítima, quem vai julgar esse caso é a Justiça Estadual, não é a Justiça Federal, se o indígena figurar somente como autor de crime ou como vítima de crime. Se ele for só autor ou só vítima, o indígena, isso não gera interesse da União. Se o indígena só praticou ou só sofreu o crime, ainda é justiça comum estadual. Então, se o índio for só autor de crime ou vítima de crime, isso não gera competência da federal. Isso ainda será justiça estadual. E o caso famoso desse daqui, pessoal, que vai ilustrar a questão, é aquele caso de Brasília do índio Galdino. Tá lembrado? Que estava no ponto de ônibus lá dormindo, 3 jovens chegaram, 3 ou 4, não me lembro, jogaram álcool nele e colocaram fogo no índio Galdino, que acabou morrendo em função disso. Tá? Esse caso ele foi julgado por quem? Justiça estadual, porque figurou o indígena, entre aspas, somente como vítima. Era um índio como vítima, não afetou direitos indígenas como um todo para gerar interesse da União no caso. Tá certo? Qual é o caso que chegou ao Supremo, então, pessoal, onde reconheceu-se competência federal, porque esse caso transcendia o interesse de um ou de outro índio? Foi a seguinte hipótese. Foi uma disputa sobre terras de uma reserva indígena, a diferença entre esses dois contextos. Fazendeiros indígenas disputavam terras de uma reserva. Então, os fazendeiros locais estavam disputando terras de uma reserva indígena. E houve um confronto, portanto, entre esses fazendeiros e os indígenas que ocupavam as terras dessa reserva. Disputa sobre terras de uma reserva indígena. Vejam que agora, pessoal, a disputa envolve as terras da reserva deles e, portanto, interessa a eles como um todo. E não a um índio só como autor ou como vítima. Se eles disputavam terras da sua reserva, isso afetava direitos indígenas coletivos ou gerais e não só um ou outro índio. E nessa disputa, os fazendeiros, ou os seguranças dos fazendeiros, com armas de fogo, mataram 12 índios. Foram 12 indígenas mortos nesse confronto disputando terras de uma reserva, pessoal. Nesse caso, houve disputa não sobre direitos indígenas como um todo. Esse caso, segundo o STF, gerou competência da Justiça Federal. Não matou 12 índios só como vítimas, mas sim em qual contexto? De disputa de terras de uma reserva que a todos eles interessava. Esse foi Justiça Federal, e se foram 12 dolosos contra a vida, qual órgão julgou isso? Esse é outro exemplo de júri perante a Justiça Federal. Tá ok? Tranquilo, gente? E para encerrar, então, o último caso, você falou já de IDC ou não, Erival? De IDC? Já comentou? Já? Então, basicamente, o que eu tinha para comentar mais com vocês eram essas questões, que se for, logicamente, competência da Justiça Federal, a norma em questão é o 109 da Constituição e, por isso, eu posso alegar essa questão dentro de recurso extraordinário de competência penal. Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos, então, pela atenção, paciência, tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês e sempre que quiser estaremos de volta aí. Não mais com vocês, logicamente, né? Porque vocês já vão passar e eu não mais os verei em segunda fase. Tá joia? Gente, muito obrigado, então, sucesso na prova se eu não mais os vir. E, então, muito obrigado a todos.
Ah, voltamos aqui. Não acabou ainda não, porra. Então eu queria agradecer o Paulo Henrique, que fez gentilmente cedeu o tempo dele, né? Tá desde manhã dando aula aqui para concurso, para juiz, aula de sentença, não sei o quê, e abrindo a agenda dentro esse prazo para poder estar aqui com a gente. Então eu agradeço mais uma vez o Paulo Henrique pela deferência aí pra gente. E faltou falar para vocês a questão da lição de casa. Então vamos anotar, por favor, moçada? Assim a gente vai embora feliz e saltitante? Então, feliz e saltitante foi bom, né? Então no caderninho de vocês, por favor, os senhores têm que fazer aquele esqueleto de peça, né? Das provas 2011.2 a 2012.2. Quem já fez, ótimo, beleza. 2011.2 até 2012.2. Da mesma forma, eu vou colocar no Facebook lá, né? Seria das páginas 319 a 321, página do livro de prática 319 a 321, e depois checar as respostas que estão lá, da 391 a 412. Tranquilo? E as questões pendentes ainda, da questão 81 até 95, é a que está pendente, né? Da questão 81 até a questão 95, páginas 450 a 457 do livro de prática. Vamos repetir? Provas 2011.2, 2012.2. Joinha? E as questões da questão 81 até a questão 95. Com relação ao prazo de correções, tem um probleminha. Então, os exercícios 9 e 10 ficaram para nós corrigirmos, né? Até amanhã, por uma questão de problema do sistema, com negócio de simulado, escambau. Beleza? E nós temos agora um último exercício para fazer. Falta mais uma peça e mais 4 questões. Tranquilo? Que se não der problema, a gente vai corrigir a tempo de vocês terem acesso até as notas, etc. Mas de qualquer forma, na sexta-feira ficou combinado assim. Vai ter aula normal, beleza? Se tiver algum problema de não conseguir gravar o gabaritano na peça, a gente faz o gabaritano durante o transcorrer dessa aula de sexta-feira. Beleza? Manda, filha. A sexta-feira vai ser para todo mundo? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Aí, ó. E no sábado não tem? Ah, é? Bom, por favor, eu preciso que vocês me auxiliem, porque eu peço para o Darlan, manda, por favor, e-mail para o Darlan e para o Marco Antônio. O Marco Antônio é o chefão lá e fala assim, ó, pessoal, é o último dia, o pessoal não tem que vir no sábado aqui assim, assado. Mesmo porque não sei se não vai ter disponibilidade de espaço físico no sábado, tá? De qualquer modo, a gente vai manter um contato pelo Twitter e Facebook, beleza? Então, bom final de semana e juízo, a gente se vê na próxima aula. Beijo pra mulherada, tchau pros homens.